Boa noite, Santa Igreja. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço à amada Igreja que abra a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, livro de Jonas. E aproveito também para fazer uma pequena propaganda. Logo depois que o pastor terminar as aulas que ele tem ministrado na escola dominical de Atos, nós estaremos estudando em profundidade o livro de Jonas com o nosso querido irmão William Roder. Livro de Jonas, capítulo 4. Jonas 4, eu vou estar lendo os versículos de número 1 ao 4, e a amada Igreja acompanha a leitura desse texto. Amém? Todos acharam? Jonas 4, versículos de número 1 ao 4, diz o seguinte: Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável esta tua ira? Querido Jesus, nós somos gratos a Ti pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Somos gratos a Ti porque Tu nos reuniu neste lugar e temos plena convicção de que aquilo que Tu começou aqui, Tu irá completar. Usa-me, Senhor, segundo a Tua graça e misericórdia. Fala ao Teu povo, fala ao coração do Teu povo com poder, Senhor. E que a Tua santa palavra possa gerar transformação em nossas vidas. E é em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos, Pai. Amém. O livro de Jonas, ele possui algumas curiosidades. E eu vou citar algumas delas aqui. É o único livro dos profetas do Antigo Testamento cujo foco não é a profecia, mas é uma porção da história do profeta. O livro de Jonas gira em torno de uma porção da história deste profeta. Jonas, ele foi um dos únicos profetas que teve a sua palavra correspondida. Ele profetizou e houve uma resposta positiva às suas palavras. Ele profetizou juízo e houve arrependimento. E nós podemos ver na palavra de Deus que grande parte dos profetas profetizavam e o povo não dava ouvidos à profecia. No caso de Jonas, nessa circunstância, não. As pessoas deram uma resposta positiva à sua profecia. E Jonas talvez tenha sido o único que não ficou feliz
vamos dizer assim, com o sucesso da sua profecia. Ele não ficou nem um pouco satisfeito com a resposta positiva que as pessoas que receberam aquela palavra deram a ela. E para nós podermos entender um pouco o contexto dessa pequena porção que nós lemos, eu vou dar uma breve resumida dos 3 primeiros capítulos de Jonas. E logo no início do capítulo 1, Deus, ele convoca Jonas a uma missão. Deus diz: dispõe-te e vai até Nínive e prega contra ela a palavra que eu te der. E Jonas, ele se dispôs, mas para fugir do Senhor. Nínive era a capital da Síria. Era uma grande cidade. A Síria era a potência da época. A Síria, ela costumava massacrar as outras nações. Todas as nações livres da época, elas estavam vivendo sob o terror da sombra da Síria. O povo assírio era cruel. Até para os padrões da guerra, eles eram considerados extremamente cruéis. As nações, então, elas tinham temor e ódio aos assírios. Com Israel não era diferente. No geral, eles odiavam os assírios. E Deus diz a Jonas: vai a Nínive e prega contra ela a palavra que eu te der. E Jonas, ele foge. A palavra de Deus nos diz que ele foge da presença do Senhor. E ele vai até uma cidade, Jope, e ele compra uma passagem com a intenção de ir de barco até Tarsis, hoje provavelmente o atual Espanha. E ele projeta essa fuga e ele coloca em prática. E ele pega o barco e ele ruma em direção a Tarsis. Acontece que no meio do caminho, Deus envia uma tempestade. Deus envia uma tempestade e as pessoas daquele barco ficam desesperadas e começam a descarregar, a esvaziar o navio. Até que no desenrolar da história, aquela tripulação descobre que era por causa de Jonas que sobreveio aquela tempestade. E Jonas diz: olha, me lance ao mar e essa tempestade vai passar. E depois de algumas tentativas frustradas de manter o navio em ordem, aqueles homens, eles lançam Jonas ao mar. E a tempestade para. E Deus providencia um grande peixe. Por um ato de misericórdia, Deus providencia um grande peixe e ele traga Jonas. Jonas é engolido por esse peixe. E a palavra de Deus nos diz que ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Assim encerra o capítulo de número 1. E aqui nós podemos perceber as terríveis consequências que é de alguém desejar ser independente de Deus, viver segundo a sua própria vontade, traçar os seus planos contrário ao plano de Deus e colocar os seus planos em execução. Somos criaturas, somos dependentes de Deus. Os nossos atributos, eles não nos possibilitam
será o suficiente. Dependemos de Deus. Necessitamos de Deus para tudo. Mas nós teimamos muitas vezes em proclamar nossa independência, fruto do pecado, independência de Deus, desejo de querer viver a vida segundo a própria vontade. Isso traz consequências, trouxe consequências a Jonas. E todas as vezes que nós, na prática, percebemos que desejamos tomar uma atitude fora daquilo que Deus desejava, nós também sofremos algumas consequências. A independência de Deus, ela traz consequências. E se este desejo de ser independente, se essa independência ela permanecer até o fim, a consequência é a perdição eterna, é a separação eterna do Criador, é a separação eterna de Deus. E Jonas, ele traça o seu plano, e ele acaba no ventre do peixe. E aí inicia-se o capítulo 2 com a oração de Jonas. Do ventre do peixe, Jonas ora a Deus. E Jonas, em suas palavras, ele chama o ventre do peixe de ventre do abismo. Há algumas Bíblias que têm por tradução ventre do inferno, que poderia também ser chamado de lugar dos mortos. E ele diz que no lugar dos mortos ele clama a Deus. Naquela situação em que ele se encontrava, ele clama a Deus. Vale lembrar também que o nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus 12:40, ele traz à memória esse evento histórico. E ele faz uma comparação, e naquela ocasião Cristo diz o seguinte: assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Cristo estava trazendo ali uma revelação da sua obra, de sua morte e de sua ressurreição. E no 3º dia o Pai ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Nós sabemos disso. E nós glorificamos ao Pai por isso. E figuradamente o que aconteceu a Jonas aqui foi uma espécie de ressurreição. Ele estava envolto em trevas. E ao 3º dia o peixe o vomitou. E é interessante notar as últimas palavras da oração de Jonas: ao Senhor pertence a salvação. E ele foi novamente colocado em terra firme. Aprove a Deus direcionar Jonas novamente. E o capítulo 3, ele inicia-se muito parecido com o capítulo de número 1. Vem a segunda vez palavra a Jonas. E Deus diz as mesmas palavras: vai a Nínive e prega contra ela a palavra que eu te disser. E Jonas, ele se dispôs, mas agora ele vai e ele obedece e prega a Nínive. E o resumo da mensagem era: ainda 40 dias e Nínive será destruída. O resumo daquilo que Jonas pregou, e talvez seja até possível que as únicas palavras que Jonas tenha pregado àquela cidade foi isso: dentro de 40 dias Nínive será destruída. E aí acontece aquilo que Jonas mais temia: o povo se arrepende.
desobedecido a Deus da primeira vez por ele estar com medo de ir a Nínive. Talvez ele tivesse com medo, mas o medo não foi aquilo que o impediu de ir a Nínive e pregar contra ela em sua primeira oportunidade. Jonas não estava cansado, desanimado, abatido, esgotado, nada disso. O motivo pelo qual Jonas não queria ir a Nínive pregar contra ela, ele nos revela nos versículos de número 1 e 2 do capítulo 4. Eu vou ler esses dois versículos novamente. Com isso, ou seja, com o arrependimento daquela cidade, desgostou-se Jonas extremamente. E ele ficou irado. E em sua ira, ele ora ao Senhor. O sujeito não tinha concordado com a atitude de Deus. Ficou extremamente irado em ver que o povo de Nínive havia ouvido a palavra, acreditado na palavra, se arrependido e clamado a Deus. E aí Jonas diz o seguinte ao Senhor: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Por quê? Por que eu fugi para Tarsis? Porque eu sabia que és Deus clemente e misericordioso. Eu sabia, Deus, que você era misericordioso, tardio em irar-se. Eu sabia que você era grande em benignidade, e eu sabia que você se arrependeria deste mal. É por isso que eu fugi. A razão pela qual Jonas disse ter fugido é porque Deus era misericordioso. Ódio a Nínive, ódio aos assírios, esse sentimento era comum à época. É provável que se outro judeu, outro israelita, tivesse essa mesma incumbência que foi dada a Jonas, talvez as atitudes fossem diferentes. Mas com certeza, no mínimo, eles achariam estranho Deus dar a possibilidade de arrependimento a uma nação cruel, a uma nação que perseguia, a uma nação idólatra, blasfema, cujos reis se auto-intitulavam deuses. O quê? Deus vai dar oportunidade de arrependimento? Não é possível. Nós somos os escolhidos. Deus deveria aniquilar esta nação. E Jonas, ele se ira com a misericórdia de Deus. E isso ocorreu há mais ou menos 2.800 anos atrás. E o que tudo isso tem a ver conosco hoje? Tem tudo a ver. E eu separei 3 lições importantes que nós podemos tirar desse trecho. E a primeira delas é a de que Deus é misericordioso. Muitos cristãos, em determinados momentos de suas vidas, duvidam da misericórdia de Deus. E alguns até se irritam quando Deus derrama a sua misericórdia sobre pessoas que muitas vezes não consideraríamos dignas de receber essa misericórdia. Deus é misericordioso. O profeta Miqueias, no capítulo 7, versículo 18, diz que Deus tem prazer na misericórdia. Jeremias, em Lamentações 3, 22 e 23, diz que
As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Rei Davi, Salmo 108, versículo de número 4, diz que a misericórdia de Deus ultrapassa os céus. Deus é misericordioso, e Jonas sabia disso. Tanto que no ventre do peixe ele clama. É preciso entender, amada igreja, que Jonas estava naquela situação por sua rebeldia, por sua desobediência. Ele estava desfrutando daquilo que ele havia plantado. Ele estava usufruindo dos frutos que haviam sido dados pela semente que ele plantou. A situação de Jonas, a situação ao qual o profeta se encontrava, no ventre do abismo, era por causa de sua desobediência, era por causa de sua rebeldia, era por ele ter desejado a independência de Deus. Prefiro viver a minha própria maneira, discordo de Deus, discordo do caminho que Deus propôs. Então eu vou traçar um caminho paralelo. Mas não deu certo. Nunca dá certo. E o versículo de número 2 do capítulo 2 diz que em sua angústia ele clamou. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu. Nós somos um pouco parecidos com Jonas. Talvez um pouco, não, talvez muito parecido com Jonas. Pois Jonas é humano, e nós também somos. Jonas era fraco, e nós também temos os nossos momentos de fraqueza. Nós também, em determinados momentos de nossas vidas, cometemos coisas que depois nós olhamos e falamos: como pude cometer isso? Em alguns momentos nós também traçamos o nosso caminho alternativo, o nosso caminho independente do caminho do Senhor. E não são poucas as vezes que nós também colhemos o fruto deste desejo de ser independente, da desobediência. Tomamos algumas vezes decisões erradas, conscientes ou até inconscientes. E não é raro as vezes em que essas decisões nos trazem consequências e que nós nos afligimos muito. Jonas estava naquele ambiente de trevas, mas a palavra do Senhor disse que em sua angústia ele clamou ao Senhor. Algumas escolhas erradas, pecados, decisões mal planejadas podem nos trazer sofrimento. E infelizmente, muitos, quando estão nessa situação, duvidam da misericórdia de Deus e não clamam a Ele. Fui longe demais. Fui longe demais. Não adianta eu pedir socorro a Deus. Ultrapassei o limite da graça. Deus não ouvirá mais o meu clamor. É um erro. É um erro duvidar da misericórdia de Deus e não clamar quando nós estamos colhendo os frutos de nossas decisões erradas. Mas espera aí, se eu clamar, Deus vai reverter todo o erro? Quer dizer que se eu peco e sofro por causa disso, basta eu clamar que eu vou parar de sofrer? A maioria das vezes não. Eu diria que
É quase certo que não. Talvez você tenha que passar pelo sofrimento que muitas vezes você mesmo atraiu para a sua vida. Mas ainda assim, é preferível sofrer a consequência de um erro com Deus do que sofrer a consequência de um erro sem Deus. E com certeza, essas situações podem trazer crescimento espiritual na sua vida. Certa vez o presbítero Davi ele disse que nós aprendemos muito com os nossos erros. E eu acredito nisso. E eu acredito que o caminho da restauração não é a fuga de Deus, é a busca de Deus. Muitos tomam a decisão que Adão e Eva tomou no jardim. Vamos nos esconder de Deus e tentar dar um jeito na situação. Acontece que folhas de figueira não resolvem os nossos problemas. Precisamos nos aproximar de Deus, mediante confissão, arrependimento e clamar pela misericórdia do Senhor. O erro, ele faz parte da experiência humana. Eu acredito que todos vocês já cometeram atos dos quais vocês se arrependeram. E glória a Deus que vocês se arrependeram. E eu espero que esses atos tenham trazido maturidade. Jonas, ele clama. O rei Davi fez a mesma coisa. 2 Samuel 11 nos mostra que Davi comete adultério e depois planeja todo um assassinato do marido da mulher a qual ele havia adulterado. Tremendo erro, vergonhoso. Facilmente nós o chamaríamos de canalha, cafajeste, ou coisas até piores. Mas quando ele foi confrontado pelo profeta, ele reconheceu o seu erro. E Deus foi misericordioso para com ele. Você não morrerá. A consequência ele colheu. Terrível consequência. Terrível. Mas Deus não abandonou. É preferível sofrer a consequência de um erro com Deus do que sem Deus. Deus é misericordioso e aproximar-se de Deus é necessário para a restauração.